Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações e que possamos juntos passar bons momentos em conexão com a espiritualidade superior, buscando tudo aquilo que necessitamos para sairmos daqui mais fortalecidos. Hoje estou aqui a convite da URI, que é a União Regional Espírita, no caso de Florianópolis, número 1. A União Regional Espírita, ela faz um trabalho de união das casas espíritas, promovendo essa troca de palestrantes, convidam os palestrantes. Eu trabalho no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e faço parte da escala da URI. E a URI faz justamente isso, faz esse intercâmbio de palestrantes entre os centros espíritas. Estar aqui com vocês e me pediram para falar sobre a importância das obras básicas. Dia 18 de abril agora, o Livro dos Espíritos está fazendo aniversário. Ele foi lançado em 1857, 18 de abril de 1857. E é a primeira obra e a obra mais completa da doutrina espírita, e contém todos os ensinamentos necessários que nos trazem o conhecimento da doutrina e nos ajuda a entender a mensagem que os Espíritos vieram nos trazer à humanidade. A partir das obras do Livro dos Espíritos, que é de 1857, vieram então as outras obras básicas, que o Livro dos Médiuns veio em 1861, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo de 64, o Céu e o Inferno de 65 e a Gênese de 68. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um, citando cada uma dessas obras. Mas nós vamos então entender que Kardec, ele nos trouxe todo esse trabalho que nos ajudou a humanidade, como humanidade, a desenvolver um novo conhecimento acerca do mundo espiritual. Porque até Kardec, até o aparecimento da doutrina espírita, o surgimento do Livro dos Espíritos, a ideia que se tinha do mundo espiritual era de um mundo sobrenatural, era de seres fantasmagóricos, de algo totalmente à parte da natureza. E os Espíritos vieram nos ensinar, através do Espiritismo, que eles pertencem a um mundo que faz parte da natureza, que é uma parte até então não conhecida pelo ser humano, ou conhecida de algumas facções da sociedade humana, mas muito isolado ainda, mais voltado para o ocultismo, os ensinamentos esotéricos. E o Espiritismo veio popularizar esses conhecimentos, veio nos trazer condições de viver com mais saúde, de nos transformarmos e de nos capacitarmos para esse processo evolutivo, de forma a acelerar a evolução da humanidade, que vinha de uma forma ainda muito lenta. Então, inúmeras vezes nós já fomos lembrados daquele apelo contido no Evangelho, lá no capítulo 6, no item 5. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Por que esse apelo do plano espiritual? Amai-vos, sim, nós precisamos aprender a nos amar, porque ainda
capengamos em relação ao amor, ainda somos muito egoístas, e somente através do amor nós conseguiríamos realmente alavancar o nosso processo evolutivo. Mas ele nos fala sobre a instrução. E que tipo de instrução é essa? Justamente a instrução espiritual que a doutrina espírita vem nos trazer. Porque esse conhecimento é a parte teórica? É. Mas nós precisamos da teoria? Precisamos. Para qualquer coisa que formos fazer na face da Terra, no mundo material, enquanto encarnados, nós precisamos ter a teoria. Nós precisamos estudar antes para saber do que se trata. Assim, também precisamos estudar sobre as coisas espirituais. Por que que isso é importante? Poderíamos deixar para pensar nisso na hora da morte, na hora que estivéssemos voltando para o plano espiritual. Mas acontece que esse plano espiritual interfere com a nossa vida todos os dias. Em todos os minutos da nossa existência, esse plano espiritual interfere conosco. E nós não nos damos conta disso. Por isso precisamos estar conscientes da sua presença, de como eles agem, de como nos afetam e como nós podemos agir de forma a nos manter o mais equilibrados possíveis neste mundo onde parece que a loucura está tomando conta da sociedade. Este primeiro conselho do plano espiritual, ele não é só para a época, ele é para todas as épocas. Precisamos nos instruir, precisamos aprender, precisamos estudar. E aí a importância dos grupos de estudo. Os grupos de estudo, sejam eles presenciais, sejam eles online, eles nos trazem, mesmo os grupos online, às vezes a gente é tão... fica com o pezinho atrás com os grupos online, mas é tão edificante, é tão bom quanto os grupos presenciais. Eles nos ajudam como se estivéssemos na casa espírita. E a troca, a ajuda espiritual chega à nossa casa. Se nós colocarmos uma aguinha do lado, enquanto nós estivermos concentrados no grupo de estudo, esta aguinha também será fluidificada. Assim como nos evangelhos que fazemos no estudo do evangelho no lar, a aguinha também será fluidificada. Então, podemos ter certeza que nós teremos todo o amparo espiritual como se estivéssemos presentes na casa espírita. Estes grupos são muito importantes. Na nossa casa, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, nós temos uma TV também, onde gravamos programa de rádio, fazemos a gravação do Livro dos Espíritos, fazemos evangelização, grupos de estudo, vários tipos de atividades, todas online. Está lá na TV CEARA, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, para quem quiser acessar esses conteúdos. E os espíritas, em gravar as palestras, passar as palestras ao vivo, também para aqueles que ficaram em casa, tudo isso é válido, minha gente, tudo isso é trabalho. E um trabalho gigantesco e muito importante. E que cada um de nós pode, de certa forma, ajudar, colaborando nesses trabalhos online, entrando, participando, prestigiando. Mas cada um de nós tem muito o que fazer e muito o que aprender nesses tempos em que estamos isolados. Mas nós temos como entrar em grupos de radiação, de prece pelo planeta, não esperarmos para orar somente na hora do desespero, na hora da tristeza, na hora da dor. Agradecendo por tudo, pela saúde, pela doença, pelas provações, pelas expiações.
irradiando amor para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão na linha de frente trabalhando. É todo um mundo de energias que está acontecendo, que sempre aconteceu e continua acontecendo à nossa volta e que está nos convidando a participar. Desta vez que não temos todas as atividades nas casas espíritas, mas podemos colaborar sim, através das nossas energias. Existe um livrinho chamado Viagens Espíritas, que foi editado em 1862, onde Kardec relata seus esforços em diversas viagens para divulgar o espiritismo que estava iniciando. Bastante interessante esse livro, Viagens Espíritas. Em cada viagem ele percebia que o número de adeptos do espiritismo aumentava consideravelmente. Hoje em dia, pela internet, nós percebemos que a participação é muito grande. As atividades online estão sendo muito procuradas. As palestras e todo esse mundo que nos está sendo apresentado e que até então muitos de nós, principalmente aqueles que não tinham muito hábito de participar da internet, mas estamos sendo convidados a descobrir este novo mundo. E aí nós vamos perceber que a escolha de onde nós vamos gastar o nosso tempo na internet é totalmente nossa. Nós podemos escolher bons programas, como nós podemos escolher atividades que não sejam tão edificantes. Mas continuando neste livro, Viagens Espíritas, Kardec notou que era evidente a diminuição dos médiuns de efeitos físicos, à medida que se multiplicam os médiuns de comunicações inteligentes. Vocês lembram que a codificação surgiu por causa dos efeitos físicos, das mesas girantes, das batidas, de toda aquela fenomenologia que aconteceu à época para chamar a atenção do ser humano para que surgisse a doutrina espírita no mundo. E não só a doutrina espírita surgiu, mas muitas outras filosofias surgiram, porque a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, e muita coisa boa surgiu também nessa mesma época em que o espiritismo surgiu. Mas na medida que os médiuns foram tomando da caneta, tomando do lápis para escrever, aprendendo que a mediunidade poderia vir diretamente através deles, aquelas batidas, aqueles raps, aqueles fenômenos grandiosos foram desaparecendo. E foi surgindo uma nova fase na comunicação com o plano espiritual. É que, como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade passou e já vivemos um segundo período da filosofia. O terceiro, que começará em pouco, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Eles já previam que este período de reforma da humanidade aconteceria. E é justamente o que o espiritismo propõe, a nossa reforma íntima. Este é o grande objetivo de estudarmos, de nos dedicarmos ao estudo e ao empenho de aprender para nos transformar, para trazer esses conhecimentos para a nossa vida diária e transformar a nossa vida, porque até então nós agimos muitas vezes, grande parte da humanidade, como verdadeiros fantoches da espiritualidade inferior, que por afinidade vibratória se atraem ou são atraídos pelos espíritos enfermos encarnados, causando simbioses terríveis, processos obsessivos terríveis, que prejudicam o desenvolvimento individual e o desenvolvimento coletivo da humanidade. E é justamente nessa fase em que nós estamos entrando, dessa reforma íntima, dessa reforma da humanidade, deste momento de transição planetária em que estamos vivendo. Com relação às crianças, ele nos fala: percebe-se que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma razão precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Nós as vimos em grande número, de todas as idades e dos dois sexos.
nas diversas famílias espíritas onde fomos recebidos e podemos constatar por nós mesmos. Isso não as priva da natural alegria, nem da jovialidade, mas não existe nela esta turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Kardec falando que a doutrina espírita levada às crianças as educa espiritualmente, as transforma. E infelizmente hoje nós vemos a infância muito mal educada, confundindo a aceleração dessas crianças com um processo natural fisiológico. E grande parte dessas alterações infantis se dá à falta de educação dos pais, sim, por não terem tempo, nem muitas vezes condições próprias de educarem essas crianças, tornando-as cheias de mimos, de teimosia, de rebeldia. E a importância, isso também nos chama a atenção para a importância de levarmos as nossas crianças à evangelização infantil, onde elas recebem toda esta teoria que está nas obras básicas, através de uma forma muito mais tranquila, muito mais no nível das crianças, onde elas brincando aprendem sobre reencarnação, sobre Deus, sobre tudo aquilo que nós aprendemos através da codificação. Com relação às obsessões, os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram um estudo prévio e atento do Livro dos Médiuns e se identificaram com os princípios nele contidos, pois que se mantêm vigilantes, atentos aos menores sinais que podem trair a presença de um espírito suspeito. Ele nos falando, então, que o processo obsessivo, ele é diminuído e é muito mais difícil de uma pessoa que estuda, se prepara, se torna vigilante, ter esse processo obsessivo. Por quê? Porque quando nós percebemos, todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos suscetíveis ao processo obsessivo. Porém, quando a gente estuda, a gente já fica mais atento. Opa, está acontecendo alguma coisa comigo, isso não é meu, vou procurar tomar mais cuidado. E aí redobra a vigilância, o tratamento espiritual, as orações, as boas leituras, e aquele processo se esvai com muito mais facilidade do que quando surgisse um processo obsessivo. Assim, para estudarmos o Espiritismo, nada melhor que começarmos pela base, pelo ponto de partida da doutrina, pelas obras codificadas por Allan Kardec. E aí nós temos então o Livro dos Espíritos, composto de 4 partes, foi editado em 18 de abril de 57, tem 1018 perguntas, porque a pergunta 1011 edição de 1860 ela não existe, então eles pularam na segunda edição a pergunta 1011 e ficou como se tivesse 1019, mas na verdade são 1018 perguntas. Essas 4 partes, a primeira parte vai falar sobre as causas primárias, e estes assuntos sobre Deus, sobre Espírito, que é todo esse início da formação do planeta, tudo isso vai se desdobrar com mais profundidade na Gênese, que vai surgir bem mais tarde, vai ser a última obra a ser editada. Segunda parte do Livro dos Espíritos vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos. Ali eles vão falar sobre toda a fenomenologia da encarnação, da desencarnação, o que é que o espírito sente quando vai para o plano espiritual, como é que se dá a desencarnação, o que é que acontece, o que é que eles fazem no plano espiritual. Tudo isso está ali na segunda parte, e esses assuntos vão ser desdobrados mais tarde no Livro dos Médiuns. A terceira parte, as leis morais, onde vai surgir mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, falando sobre as esperanças e consolações, que vai se desdobrar então no livro O Céu e o Inferno. Na introdução do Livro dos Espíritos,
quem tiver interesse em dar uma olhadinha nesse estudo online na TVC EAHA, tem uma aulinha só sobre a introdução. E ali, então, vai falar, uma das partezinhas, um dos itens da introdução vai falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que é Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os princípios pilares que formam a base da doutrina espírita. E aí cada um desses itens vai ser, então, explicado com detalhes nessas obras. Vai surgir, então, em 1861, desdobrando a segunda parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que contém o ensino e a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Este livro é muito importante para todos, não só para quem é médium, porque ele vai nos ensinar como lidar com o plano espiritual. O que é ser um bom médium? O bom médium não é só aquele que tem grandes capacidades para o fenômeno mediúnico. O bom médium é aquele que sabe usar bem os dons que recebe e sabe dar um fim útil para esses dons, para a mediunidade em si, sabe como utilizá-la, mas que acima de tudo é uma pessoa que se transforma, porque a mediunidade, ela vai refletir aquilo que nós trazemos dentro de nós. Se somos vaidosos, essa vaidade vai se refletir na prática mediúnica. Se somos orgulhosos, esse orgulho vai se refletir na prática mediúnica. Se somos espíritos desequilibrados, esse desequilíbrio vai se refletir na prática mediúnica. Então, o primeiro passo para quem quer ser médium é se equilibrar, é estudar, porque ninguém vai para uma sala cirúrgica fazer uma cirurgia sem cursar a medicina e se especializar na cirurgia. Assim, cada um que pretende, que é candidato ao trabalho mediúnico, deveria estudar muito. E não só estudar, mas se esforçar para colocar em prática tudo aquilo que aprende, para ter o máximo de equilíbrio possível, para lidar com a sua mediunidade da maneira mais saudável possível. Porque senão fatalmente acaba obsediado, muitas vezes, obsessões sérias que levam os médiuns a desastres grandes. E uma vida que poderia ser voltada para o trabalho, para o seu desenvolvimento evolutivo, acaba falindo. Não só como médium, mas aquela existência que deveria ter frutos para a humanidade, trabalhar em benefício da humanidade, acaba se tornando uma existência falha. O Evangelho segundo o Espiritismo, que surge em 1864, ele oferece a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É talvez o livro mais lido dentro das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos do Evangelho, sim, para estudá-lo, estudar o Evangelho toda semana em casa. O estudo do Evangelho no lar nos garante, vai formando uma camada de energia protetora ao redor do nosso lar. E isso nos fortalece muito. Todas as vezes que nós sentamos, abrimos o Evangelho, fazemos uma oração, refletimos sobre aquelas palavras, com certeza nós saímos dali revigorados. E aí, sobre a prática do Evangelho, todos os centros têm folders, têm explicações, e até online nós temos explicações de como realizar esses estudos do Evangelho no lar. O livro Céu e Inferno, de 1865,
ou a justiça divina segundo o Espiritismo, apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Assim, nós vemos no livro Céu e Inferno, um livro bastante interessante. Para quem quer aprender um pouco mais sobre anjos, demônios, o que é inferno, o que é o céu, e principalmente depoimentos de espíritos que desencarnaram, nos trazendo notícias do plano espiritual. Como foi o seu desencarne, o que aconteceu com eles, se sofreram porque sofreram, se são felizes porque são felizes, para onde eles foram, o que estão fazendo, quais são suas novas atividades no plano espiritual. É um livro bastante interessante para ser lido. E o livro A Gênese, de 1868, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e pela não abrogação delas, explicando então toda esta fenomenologia como um movimento natural, como leis naturais. As leis de Deus são naturais, explicando os milagres que aconteceram, os milagres que Jesus fez, como leis naturais, tirando a parte mística e nos ensinando a refletir, a raciocinar acerca de tudo aquilo que nos foi trazido até agora. E nós também precisamos destacar a relevância da Revista Espírita, uma publicação mensal de 1858 a 1869, que acompanhou os surgimentos das questões doutrinárias da época, refutações, instruções dos espíritos, questionamentos, mostrando o processo do desenvolvimento do espiritismo. Nela se desenham as diferentes fases do progresso da ciência espírita. É uma publicação de revistas que Kardec fazia, que fez desde 1858 até o ano de seu desencarne, 1869, e hoje nós conhecemos como livros, foram compiladas em livros. Esta revista espírita é de uma riqueza tão grande que nós resolvemos estudá-la também lá no Amor e Humildade do Apóstolo. E incentivamos a todos os centros que procurem fazer grupos de estudo da revista espírita. Nós não fazemos ideia da riqueza de detalhes, da riqueza de exemplos que Kardec nos traz, porque ele não pôde colocar tudo nas obras básicas. E ali na revista espírita, então, ele desdobra todas essas informações que ele nos traz nas obras básicas. É um estudo muito rico que todos deveriam realizar. A propósito, colocamos o link no... Estou fazendo propaganda, mas é uma propaganda boa aqui, que é para benefício de todos, né? Colocamos o link no site da casa. Quem tiver interesse é só acessar o link no dia e no horário e pode participar à vontade. Abrimos para todos aqueles que quiserem participar. Enquanto cada casa espírita não faz o seu estudo da revista espírita. Então, meus irmãos, falar das obras básicas, da importância das obras básicas, é falar um pouquinho da doutrina em si. Qual a importância de estudarmos as obras básicas? Da ignorância do mundo espiritual. Da ignorância de um mundo que interfere no nosso mundo. Nós agimos como verdadeiros fantoches muitas vezes. Eles nos ensinam que os espíritos interferem demais nas nossas vidas, e interferem mesmo. Se nós dissermos assim, poxa, mas eu sou espírita, eu oro tanto, sim. Porém, nós ainda não conseguimos manter um equilíbrio às 24 horas do dia. Os nossos pensamentos se desequilibram com muita facilidade.
E muitas vezes nós nem nos preparamos para o sono, que é quando vamos para o plano espiritual, ter um contato maior com esses espíritos. Por este desequilíbrio é que eles se aproximam de nós. Então nós precisamos estar sempre nos trabalhando. Por isso a importância desses grupos de estudo. Porque a gente está... Os ensinamentos que chegam estão sempre como uma luzinha piscando, para nos chamar a atenção da importância. Presta atenção, vigia teus pensamentos, tuas atitudes. Aí a gente começa a refletir, poxa, hoje eu falhei, eu devia ter pensado melhor antes de falar aquilo, antes de fazer aquilo. A gente começa a vigiar mais, que é o vigiar e orar que Jesus nos ensinou. E hoje a doutrina espírita continua nos ensinando e explicando por que nós deveríamos vigiar e orar. E nos transformarmos e nos educarmos. Assim, nós vamos encerrando um trabalho da noite, apenas dando essa pincelada para que cada um se estimule a procurar mais e desenvolver essa vontade, esse gosto pelo estudo sério da doutrina. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, se vocês querem espíritos sérios e bons ao seu lado, estudem, se esforcem, porque somente assim vão garantir a presença desses espíritos, o amparo desses espíritos. Porque se nossas atitudes forem levianas, forem acomodadas, forem de preguiça, nós estaremos atraindo espíritos de igual vibração, ou pior que a nossa. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse nosso propósito de nos melhorarmos, de estudarmos, de nos educarmos. Muita paz e muito obrigada a todos. Para não esquecer.